Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu sou Mariana Moura e segue comigo online hoje Arquimedes Santos e Antônio Neto. Hoje vamos conversar sobre o mês da conscientização sobre a saúde mental, que é o Janeiro Branco, com a convidada Marten Ott, que é doutora em Ciência da Educação em Saúde Pública pela Universidade da Flórida. Tem a formação em enfermagem pela PUC de Minas Gerais, mestre em saúde coletiva e comunicação humana da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e é pesquisadora do CNPq, Núcleo de Ensino e Pesquisa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. E também realiza pesquisas com ênfase no luto e espiritualidade. Marden, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Mariana, Arquimede, Antônio, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente pelo convite. Estou lisonjeada com a oportunidade. O prazer é todo nosso. Marden, nossa primeira pergunta para todas as pessoas que estão aqui no podcast pela primeira vez é: como você veio parar no Espiritismo? Bem, eu acho que eu já nasci espírita, embora não tivesse a menor noção disso, no sentido doutrinário, né? Mas no sentido da intuição, das minhas concepções em relação ao mundo e a minha relação com ah, as pessoas, a vida, o trabalho. E só depois é que eu percebi que eu realmente tinha essa. Isso era meio que nato em mim. Mas eu vim de uma família católica, então meio que isso era cerceado por questões dogmáticas, né? Questões religiosas. Mas eu sempre me senti espírita, mas não entendi exatamente o que era isso. Na verdade, a minha mãe tinha muitos livros espíritas, embora ela fosse, e é, né, católica, assim, bem fervorosa, praticante mesmo. Mas ela tinha esse viés, assim, espírita, e ela tinha alguns livros na minha casa. E quando eu vim do interior, eu precisava ser alfabetizada com uma certa urgência para que eu pudesse entrar numa escola que precisava, do processo seletivo, eu tinha que estar alfabetizada. E a minha mãe me alfabetizou assim, bem rapidinho. E eu pegava os livros e começava a ler. E, de repente, eu pego um livro espírita, com 6, 7 anos de idade. O livro chama-se Motoqueiros do Além, que é uma psicografia de Chico Xavier, e li o livro, e eu achei aquilo ali tão natural, tão perfeito. Então, para mim, não tinha assim, nada de demais. Até que o padre, uma vez, falou com a minha mãe assim: olha, você não pode ter esses livros espíritas aqui, não, você tem que descartar isso tudo. E a minha mãe seguiu o conselho do padre e desfez dessa literatura espírita, que eu imagino que seja riquíssima, porque era muita coisa que tinha lá. E eu fui seguindo a minha vida, participando de alguns fenômenos, mas sem entender o que esses fenômenos significavam, até eu me deparar com um fenômeno que é natural, mas que me trouxe um transtorno inimaginável, que foi o fenômeno da morte, que foi a perda do meu pai. Então, através do luto, da perda desse ente tão querido, eu venho buscando respostas para várias questões relacionadas à vida, à morte e à vida após a morte. Deste modo, pela dor, é que eu me aproximei do espiritismo de uma forma mais efetiva, tanto estudando a doutrina como pesquisando questões que se relacionam à doutrina. Maravilhoso. Normalmente as pessoas chegam no Espiritismo pela dor, né? Normalmente, nem sempre. Então vamos começar a falar sobre saúde mental.
Ultimamente a gente teve uma mudança muito assim, significativa na sociedade, que é a utilização dos meios digitais, das telas. E como que isso está impactando o ser humano na questão dos adultos, por exemplo, de maratonarem séries, as crianças e os adolescentes terem esse contato prolongado com as telas? Eu queria que você comentasse um pouco disso com a gente. Interessante que é um tema, é um termo novo, né? Tempo de tela. Eu não conhecia esse tema, né? Tempo de tela, e virou um termo dentro, inclusive, da literatura pediátrica, né? Para a gente poder estipular quanto tempo de tela uma criança pode se submeter. E as crianças e os adolescentes de hoje já nasceram nesse ambiente virtual. Isso é um lugar comum para eles. Não é um lugar comum para nós. A gente está acostumado só com a tela da televisão. Mas eles não, eles já nasceram entendendo que, por exemplo, um celular, um tablet é uma extensão do corpo da pessoa. Porque todo mundo, para onde você olha, né, alguém está com o celular, e se não está com o celular, em qualquer lugar que você vá, tem uma tela, tem uma televisão. Você está num pronto atendimento, aguardando para ser, né, socorrido, tem uma tela lá de televisão. Então, isso tem impactado na vida de todos de uma forma muito pesada, embora tenha pontos muito positivos, mas também tem outros muito negativos, especialmente na saúde infantil, na saúde da criança e do adolescente que está nesse processo de formação, formação de opinião, formação de caráter, de moralidade, de várias coisas. E todas as vezes que você tem contato com esse tipo de conteúdo, você não consegue controlar o que chega até essas crianças. Quero explicar para vocês uma coisa. Tem uma pesquisa que ela é até recente, falando o seguinte: crianças de 11 a 17 anos falaram, olha, não adianta meus pais ou os responsáveis colocarem controle de conteúdo para mim, porque eu consigo burlar. Então, não adianta, né? Então, a sociedade, por exemplo, americana de psiquiatria, que geralmente a gente segue, né, os americanos em várias coisas, né? Mas a sociedade brasileira também de pediatria estipula tempos de tela. Tempo é uma coisa, conteúdo é outra, né? É outra coisa. Tempo de tela, criança de 0 a 2 anos, o tempo é zero. Eu vejo os bebês passando o dedinho lá e vendo fotos e vendo vídeos, mas a recomendação é que o tempo seja zero. Crianças de 2 a 5 anos de idade, até 1 hora. Crianças de 6 até 10 anos de idade, até 2 horas. E já na fase da pré-adolescência, né, de 11 até, vou colocar 17, porque 18 anos já é maioridade, embora 22 anos seja o limite, né, da adolescência, mas vamos colocar até os 17, até 3 horas. Isso não corresponde à realidade, porque tem pesquisas dizendo que as crianças e os adolescentes ficam 3 vezes mais tempo do que esse tempo recomendado. Né? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: por que elas ficam mais tempo do que o tempo recomendado? O que está acontecendo? Porque uma criança, ela não consegue gerenciar o seu tempo. É o responsável que gerencia o tempo dela. Então, o que está acontecendo com a educação das crianças, né, para que isso chegue a ser uma preocupação? Porque os pais falam, estou muito preocupado que minha criança fica muito tempo no celular. Mas quem é permissivo a isso? Ela não tem essa autonomia. O adolescente até que tem, né? A partir de uma idade ele começa a ter alguma autonomia, já quer, já faz as exigências. A criança também faz, mas quem tem que colocar esse limite é o responsável, são os pais, né? Se o limite é recomendado, eu acredito que não tem que seguir assim à risca. Existem situações especiais, por exemplo, uma criança de 6 a 10 anos só pode ficar até 2 horas. Mas vamos supor que aquela criança está doentinha, está em casa, ela não pode sair para ter
uma outra alternativa, então abre-se uma exceção ali para aquela situação. Nem tudo tem que ser levado a ferro e fogo, né? Mas isso precisa ser controlado, né? Esse tempo de tela. Então, que impacta não só crianças como adultos. Agora, o adulto, ele já tem maturidade, ele já tem livre-arbítrio, ele tem capacidade de escolha. Então, ele sabe o que, que ele vai ou não consumir, quanto tempo ele pode ou não. Então, já é uma opção. A criança não é uma opção, né? É uma opção que foi dada a ela, porque aquilo ali foi apresentado a ela e foi permitido a ela. Então, eu acho que tudo tem que ter essa ponderação de tempo, ponderação também de conteúdo, de acesso a esse conteúdo, embora os adolescentes, conforme algumas pesquisas, consigam burlar o controle parental. E nesse contexto, Marden, às vezes me parece que os conteúdos, quando eles são montados nas redes sociais, é para prender cada vez mais a atenção, né? E às vezes parece até que é um tipo de vício, né? Eu já vi pessoas falando por aí que ativa, né? Como se fosse um vício. Tem estudos, ou tem fala sobre. Porque é tudo montado para prender cada vez mais, né? A atenção, prender cada vez mais a pessoa que ela não saia dali, né? E complementando isso que o Antônio está falando, a gente está criando as crianças e os adolescentes para absorver só a informação. Eles não vão mais em busca da informação, eles não têm mais a opinião formada por eles. Fala também um pouco a respeito disso. Exatamente. Existem conteúdos assim fantásticos que a internet trouxe para nós, né? Hoje em dia você pode pesquisar a respeito de qualquer tema, tudo a internet te disponibiliza, mas você precisa saber qual é a fonte, né? Qual é a fonte? A internet, ela foi programada justamente para viciar as pessoas mesmo, porque ali é um momento que não é só de uma distração, que não é só de um lazer, é um momento de consumo. Você consome lazer. Uma criança está jogando ali, está ali em algum joguinho, né? Ele acaba se viciando naquele joguinho porque a maioria deles, eles são programados para você atingir metas e ter recompensas. Então, isso vicia porque cada vez mais você quer passar de fase, você quer receber uma recompensa. Então, essa recompensa, ela vem no cérebro, né? Ela vem sendo elaborada de uma forma que realmente é viciante. E os estudos que nós temos atualmente diz respeito ao transtorno dos gamers, o que inclusive está previsto no CID-10, que é o novo CID. CID é o Código de Identificação das Doenças, né? Nós ficamos durante muitos anos com o CID-10 e agora o CID-11 vem trazendo essa novidade. Então, quer dizer, isso já foi identificado como um vício, né? O transtorno dos gamers em crianças. E volto ao que eu falei anteriormente. Quem é que proporciona isso? Não quero colocar culpa nos pais, mas eu quero colocar a responsabilidade nos pais, nesse controle aí parental de conteúdo que o tempo todo está te estimulando a querer mais e mais e mais. E isso torna-se realmente viciante, não só para a criança, como para o adulto. E impacta também na saúde mental, porque você deixa de fazer outras atividades que poderiam desenvolver o seu físico, a sua atenção, a sua cognição, a sua autonomia. Então, isso impacta não só nas crianças, mas especialmente nelas, porque estão nessa fase, né, de desenvolvimento, mas no adulto também, provocando não só distúrbios de ordem mental e emocional também, como distúrbios físicos, né, sedentarismo, falta de postura, né, uma série de coisas, alimentação, distúrbios alimentares, né, porque a pessoa fica tanto tempo ali que ela esquece de se alimentar ou ela fica com o alimento o tempo todo, consumindo bastante. Então, assim, é uma teia muito grande que se a gente não desenovelar, né, eu não sei onde que a gente vai parar, porque com o advento da pandemia, isso ficou muito mais patente na nossa sociedade, no mundo em geral, né? O meu filho vai fazer 4 anos mês que vem, né? A gente tem aquele negócio de quando é pequenininho, a gente achar bonitinho tudo que faz, assim, né? Coisa que parece que ele tá, nossa, que esperto, né? Aí ali, 2 para 3 anos, ele já tava mexendo um pouquinho no celular, né? Tipo aquele negócio do dedinho, a vovó acha lindo, né? A vovó acha lindo a criança brincar.
E me preocupou um dia que ele pegou uma revista física e fez assim, sabe, para passar a tela assim, da revista. Eu falei, meu, olha isso, olha como é que já tá bagunçando a cabeça da criança a situação, né? E a gente percebe nele também que quando ele fica. Agora a gente deixa um pouco mais, vai assim, sabe? Acaba fugindo a regra. A gente tenta seguir o recomendado, mas vez ou outra acaba escapando, né? E a gente percebe o comportamento dele quando a gente. Sei lá, ele ficou, 2 horas ali mexendo no celular. Tá errado, eu sei, não me dá bronca. Mas a gente percebe que quando a gente tira dele, ele fica. Falando assim, como que o Antônio disse, o negócio do vício, ele fica raivoso, parece uma abstinência, sabe? Dá uma impressão disso, assim, nossa, parece que você tirou uma coisa que ele precisava muito. Mas é aí que afeta a saúde mental, porque na verdade, não a saúde mental, mas a saúde emocional. Tem uma diferença da saúde mental para a saúde emocional, né? A saúde mental é quando já se estabeleceu algum transtorno ali, né? E a saúde emocional são essas reações que a gente tem eventualmente, né? De raiva, de tristeza, né? De frustração que a gente tem. Então, assim, a gente não está ensinando as nossas crianças, né, Arquimedes, a lidar com essas frustrações que começam aí com esse tempo de tela, mas que a gente tem que trazer para a vida, para a gente poder saber lidar em sociedade, lidar futuramente, né, com as relações de trabalho, né, com as relações de amizade, né, com as relações amorosas, com tudo isso, porque a gente se frustra na vida o tempo todo. Falando mais um pouco de redes sociais, Marden, hoje a gente vê que as pessoas são muito felizes nas redes sociais, né? Então tudo parece perfeito, as pessoas sempre viajam, estão sempre muito elegantes. E como que a gente a gente pode lidar com essa felicidade toda? Que quando a gente olha para a nossa vida, isso não é real. E como que isso impacta na nossa saúde mental também? Mariana, o que é felicidade? A gente precisa ter uma definição do que é felicidade, né? Eu acho que se eu perguntar para o Antônio, ele vai me dizer uma coisa, se eu perguntar para você, você vai me dizer outra, e o Arquimedes provavelmente. Talvez coincida em uma coisa ou outra, mas o conceito de felicidade, ele é um conceito muito individual. Então, eu acho que primeiro a gente precisa tentar entender o que é felicidade, entender também que nós não temos momentos de felicidade, que os momentos, que a felicidade, ela se constitui por momentos, ela não é permanente para ninguém, em qualquer área, em qualquer condição que ela tiver, em qualquer lugar que ela tiver. Então, nós precisamos entender o que cada um entende como conceito de felicidade e enxergar a felicidade do outro da maneira com que eu consiga vencer as minhas más tendências. Porque se eu me incomodo com uma felicidade, mesmo que ela seja real, ou que ela seja virtual, é porque eu tenho alguma má tendência ali. O que está por trás daquilo ali? Eu estou com inveja? Eu estou com ciúme? Eu queria ter o que eu não tenho? Eu queria ser o que eu não sou? Então, isso só afeta o outro quando você não está bem resolvido, quando você não sabe em que lugar que você está, embora você tenha que ter metas e saber aonde você quer chegar. É verdade? Então, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter objetivos, mas a gente não pode querer viver o que o outro, pelo menos, diz que vive. Né? A gente pensa que aquilo ali pode não ser real, mas, de repente, tem situações que são reais, sim. Tem outras que não são fantasiosas. A gente separar o limite do que é real e o que não é real no ambiente virtual é muito complicado. Né? Mas aí a gente olha para uma mulher com corpo escultural e você quer ter um corpo igualzinho dela. Você olha o outro viajando lá para as Bahamas e você não está feliz. Você não mora numa cidade praiana e você vai ali para a praia mais pertinho. Você quer ir lá para Dubai.
né? Então, assim, a gente tem que olhar para o outro, é aquela história de que a grama do vizinho, do quintal do vizinho, né, tá mais verde do que a minha. Poxa, peraí, vou cultivar minha grama aqui com as possibilidades que eu tenho, né? E se o outro está vivendo uma vida virtual que é falsa, aí já é uma questão dele. Eu não posso ser reativo a isso, porque eu tenho que tentar vencer essas minhas más tendências, né? Se o outro está se comportando dessa maneira, eu não preciso. Por que eu estou me incomodando com isso? Eu não preciso me incomodar com isso. Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver consciência de si mesmo e consciência do que a gente quer para a gente e aonde que eu posso alcançar devagarzinho, devagarzinho, estipulando metas. Não coloque metas muito grandes, não. Porque à medida que a gente não alcança, a gente também se frustra. Então, um pouquinho de meta aqui, sonho, sim, objetivo, sim, quero isso, quero comprar uma casa própria, ótimo, consegui comprar minha casa própria. Mas na hora que você compra a casa própria, você já quer uma que tenha 2 andares e uma piscina. Tudo bem, a gente pode sonhar, mas a gente precisa se contentar também com as possibilidades que a gente tem e não sofrer com as possibilidades que pelo menos o outro mostra para a gente que tem. Que a gente não sabe nem se é verdade, de repente a gente está sofrendo por uma falsidade, né? Uma falsidade ideológica. E sobre isso que você falou, um ponto que é bem crucial é a questão da comparação, né? Da gente não se comparar, da gente ter a nossa vida e como você falou, seguir os nossos sonhos, seguir nossos propósitos. Perfeito. E nessa vida cotidiana que a gente está vivendo, Marden, a gente percebe que a questão da produtividade, da gente sempre querer render muito, faz a gente ter uma vida muito corrida. E os dias estão passando cada vez mais rápido, né? Pelo menos é essa a sensação geral que a gente vê. E muitas vezes, nessa busca dessa produtividade, nessa correria louca no nosso dia a dia, a gente muitas vezes deixa o nosso lazer, deixa a família de lado. A gente não tem momentos para ficar parado, para ficar contemplando a gente ou entendendo o que está passando dentro da gente. E todas as horas a gente está sendo bombardeado por muitas informações. E como que isso tudo contribui para a nossa saúde mental nos dias de hoje? Contribui ou não, né? Na verdade, você colocou assim, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, teoricamente, todo mundo tem o mesmo tempo no ciclo de um dia. Mas se a gente parar para pensar que a gente não tem o mesmo tempo no ciclo de uma vida, a gente começa a repensar muitas coisas. Porque a gente fica correndo atrás de metas o tempo todo. Ah, eu quero bater essa meta porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque quando eu tiver 60 anos eu quero usufruir de tudo que eu não estou dando conta de usufruir agora. Mas eu não sei se eu vou chegar lá. Porque o dia tem 24 horas para todos nós, mas eu não sei se amanhã o dia vai ter 24 horas para mim, ou para algum de vocês, ou para quem está nos assistindo, porque é uma realidade a gente saber que nós temos um prazo aqui nessa vida e que nós precisamos viver o momento. É claro que a gente tem que construir coisas, lógico que a gente tem que batalhar, a gente tem que ir atrás, mas a gente tem que colocar prioridades na vida da gente. Se as suas atividades não estão cabendo dentro de 24 horas, porque você tinha que ter pelo menos um terço dessas 24 horas para você se dedicar ao seu sono. Pelo menos é o recomendado, né? Seriam 8 horas. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na sua dinâmica de vida, porque, claro que isso depende de vários fatores. É o fator econômico, porque você precisa trabalhar em 2 ou 3 lugares. Né? É o fator social, porque você tem um filho, 2, 3, 4, né? E você tem uma família para poder cuidar, né? Então, assim, tem tantas questões que envolvem essas 24 horas do dia que nos ocupam, que a gente precisa verificar o que realmente é prioridade, o que eu estou fazendo com essas minhas 24 horas, que eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu tenho que fazer o planejamento, mas consciente disso, de que eu preciso estabelecer
metas, mas metas que eu consiga cumprir, para que eu também não me frustre, como eu mencionei também anteriormente, né? E aproveitar essas 24 horas da melhor maneira possível. Não deixar para depois, porque o depois a gente não sabe se vai existir. Não falo isso no sentido de impor medo e tudo mais, porque quando a gente fala isso, a gente fala, olha, todo mundo sabe que um dia vai morrer, né? Então, assim, se a gente tiver consciência disso, de que a gente está vivendo o agora e que o amanhã a Deus pertence, né, a gente vai aproveitar as coisas de uma maneira mais equilibrada, né? Porque a gente não sabe se vai realmente cumprir aquilo que você está planejando a curto, médio ou longo prazo. Então, a vida é agora. E nessas duas últimas perguntas, né, tanto quando falou da vida feliz, o que é felicidade, das redes sociais, a exposição, e agora, né, falando dessa questão das horas, priorização, me parece que sempre o autoconhecimento e a reforma íntima são temas que perduram, né, e que o espiritismo bate fortemente, faz sentido, então a gente se conhecer, entender onde quer chegar, para saber lidar com o que a gente vê nas redes sociais e saber lidar também com essa priorização, que se tivesse 30 horas no dia, a gente provavelmente estaria atolado do mesmo jeito, né? Porque a gente arrumaria mais sarna para se coçar. É nessa linha? É por aí, Antônio. Eu conheça-te a ti mesmo. A gente só reage às situações porque nós temos algumas más tendências e a gente tem que controlar as nossas más tendências o tempo todo. E a gente controla justamente dessa forma, com o que o Espiritismo chama de reforma íntima, né? De autoconhecimento. Então, o tempo todo a gente tem que estar tentando controlar essas reações que a gente tem a algumas ações que muitas vezes nem somos nós que praticamos, é o outro que pratica e a gente reage de uma forma que não é saudável para a gente. Às vezes alguma pessoa faz alguma coisa com a gente, ela esquece e vai embora, e você fica remoendo aquele ali, ó, um tempão, nossa, mas eu tô com raiva, nossa, mas fulano vai se ver comigo. Quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso, né? E o que que acontece? A gente vai trazendo toda essa energia negativa, interiorizando isso, e o outro que foi embora não está nem lembrando o que que fez, e você está aqui se consumindo, né? Com essas reações que muitas vezes podem se tornar, inclusive, exacerbadas, e de tão repetitivas que elas são, elas vão se tornando permanentes e ao invés de ser um distúrbio emocional, começa a ser um distúrbio comportamental. Aí sim, atinge de uma maneira bem efetiva a saúde mental, desenvolvendo outras doenças. Porque o que difere o distúrbio emocional do distúrbio mental, né, é justamente o tempo que ele dura, é a permanência dele. Se isso vem em mim, passa rápido, tá tranquilo, porque nós somos humanos. Nós somos cheios de emoções negativas. Isso é uma verdade, não adianta. Tem ninguém bonzinho e purinho por aqui, não. Né? Todo mundo está cheio né, de coisas que a gente precisa melhorar. Mesmo porque se não tivesse, a gente não estaria aqui, né, gente? Nós estamos aqui com um único propósito nessa terra, né? Que é evoluir, que é aprender. Né? Então, nós temos que estar trabalhando isso daí o tempo inteiro no nosso íntimo para que a gente não absorva isso e reaja às situações, né, que às vezes nós causamos ou às vezes o outro causa em nós de uma maneira muito negativa. É difícil, dificílimo. É muito fácil falar, né? Mas é muito difícil. Mas justamente por ser difícil, por ser um desafio, é que a gente tem que tentar vencer, né? Fácil é para os fracos, né? Tem que ser para os fortes. Em linha disso que você está falando, Marden, por exemplo, quando a gente fala de burnout, a gente relaciona muito ao trabalho. Então, normalmente quando alguém tem algum distúrbio mental, a gente pensa que sempre tem um fator externo.
É o trabalho que está me causando isso? É a minha família que está me causando isso? Mas qual é a nossa responsabilidade? Ainda falando sobre o autoconhecimento, ainda falando sobre colocar limites, muitas vezes, nas situações, filtrar as informações que chegam até a gente, isso pode ser nossas responsabilidades. Quais são, falando em saúde mental? Olha, vocês não têm noção, eu sou enfermeira, né? Como vocês falaram na apresentação, vocês não têm noção de quantas pessoas da minha categoria de saúde, né, têm a síndrome de burnout. Por quê? A pressão é muito grande, vocês não têm noção o que é vocês ficarem, a gente ficar 12 horas, que normalmente é um plantão na enfermagem, né, cuidando, por exemplo, é uma profissão linda, sabe? Já abrindo um parêntese aqui, né? Que a gente cuida desde o nascimento até a morte. Em todos os momentos a enfermagem está. Em todos os momentos, efetivamente. Então, dando um exemplo da minha profissão, nós temos inúmeros profissionais, que inclusive são da saúde mental, mas que não conseguem controlar a sua. Eu sou da saúde mental e tenho dificuldades imensas em controlar a minha saúde mental. Então, mais uma vez, eu volto na tecla do autoconhecimento e de uma coisa chamada educação para a vida. A gente não tem que ter só a educação para a morte, que é algo que a gente vai falar depois. A gente tem que ter educação para a vida. A gente precisa saber expor os nossos sentimentos, mas não daquela forma agressiva. A gente precisa saber estabelecer um diálogo. Então, se você está num ambiente de trabalho e alguma coisa está te incomodando, converse. Existem várias maneiras de você dizer a mesma coisa para uma pessoa. Escolha a melhor maneira. O tom mais baixo, a pacificidade, que aí você consegue com o outro, tentar resolver o seu problema. Porque se você também quiser resolver só o seu problema sozinho, toda hora você estiver sendo martelado pelo que está acontecendo, né, você não vai conseguir resolver. Em muitos momentos, a gente precisa interiorizar as coisas, refletir a respeito, mas em outros momentos, a gente precisa da ajuda do outro, porque a gente vive em sociedade. A gente convive o tempo todo com o outro, então eu preciso conversar, Mariana. Não está legal, Mariana, isso que está acontecendo entre a gente. O que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? O que você pode fazer para me ajudar em relação a isso? Eu não estou me sentindo confortável com isso. Então, assim, às vezes a gente guarda e vem o quê? Burnout. Trabalha não é só um excesso de trabalho no sentido físico, não, né? Mas é no sentido mental também, das exigências. Dei um exemplo aqui da enfermagem, porque a gente fica, assim, com cuidado integral, assim, com o paciente, geralmente o paciente com dor, né? É um ambiente que você tem que estar atento o tempo todo, você tem que estar acolhendo o tempo todo, você não trata só o paciente, você precisa, pelo menos, uma enfermagem humanizada, que é o que a gente pretende, né? É o que a gente tenta fazer, você tem que cuidar ali do familiar, então tem uma série de fatores, é a hora da medicação, é a hora do banho, é a hora da alimentação, é a hora da anotação, né? É a hora de estar passando para os outros profissionais o que está acontecendo, então você tem muita coisa para você fazer ali durante um plantão, e às vezes você não está dando conta, né? Às vezes você tem que cuidar de 6, 7, 8 pacientes, e essa escala não foi fracionada de uma maneira adequada, e você está incomodado com aquilo ali, e o outro está ali do lado numa enfermaria cuidando de 3. Então, vamos lá conversar com a supervisora para ver se a gente pode fracionar isso, para não me sentir tão mal desse jeito, dividir a carga, né? Então, assim, o diálogo ele é muito importante em todos os ambientes que a gente tiver. Como você citou a síndrome de burnout, que realmente está ligada diretamente ao trabalho, e eu estou trazendo a questão da enfermagem só para ilustrar para vocês. Desculpa. Um parênteses interessante, né, que o nosso amigo Antônio aí tem tentado implantar na nossa casa, na casa espírita que a gente frequenta, é exatamente um profissional que seja esse aí para cuidar do voluntário que está lá na casa, sabe? Para tentar entender os problemas, as dores, né, Antônio? Você poderia até comentar um pouco sobre isso, né, para a gente
Talvez isso seja uma ideia que a nossa casa ela é da Aliança Espírita, então, né, a gente está em aliança. Sempre quando a gente pega uma informação que acrescenta, a gente pode compartilhar. Comenta aí, Antônio. Porque eu acho que essa situação hoje em dia, né, de talvez com a pandemia, pós-pandemia, muita gente acabou ficando afastada, né, dos trabalhos, e os trabalhos espíritas são importantes para a gente estar em contato com as fraternidades, né? Não sei qual o motivo, mas aumentou o índice de os próprios voluntários ali precisando de ajuda, né? E eu acho que o próprio trabalho, né, quando você se voluntaria para trabalhar ali, até você na escrita dos seus livros, né, quando você se propõe a escrever um livro, isso te ajuda muito a ter uma conexão, e é bom, né, o trabalho, como ele engrandece a gente, mas se a gente não tiver a preocupação, o cuidado com o próprio voluntário, como que a gente vai ajudar as pessoas necessitadas? Então, é uma sucessão de serviços, né, um serve ao outro, né, então, dentro da casa espírita, acho que a gente também percebe um pouco esses problemas, né, do mundo digital aparecendo, né? Olha, eu sempre fico procurando saber como que eu vou tentar contribuir um pouco mais nessa minha passagem aqui pela Terra. Ser útil, né? Ser útil a alguém ou a alguma causa. E a gente fica sempre tentando encontrar maneiras, né? E como nós temos essas 24 horas aí que nos envolvem com trabalho, família, né? Eu não tenho filhos, né? Mas sou casada, tenho marido, tenho casa para cuidar, né? Mas eu instituí na minha vida que, pelo menos algum tempo, que seja diário, quando eu tiver a oportunidade de servir com aquilo que eu consigo servir, porque você não pode oferecer o que você não tem, com aquilo que eu consigo servir, eu sirvo. Então, eu trabalho de forma voluntária, escrevendo alguns livros. Todos os meus livros têm todos os direitos autorais voltados para as ações sociais. E eu também trabalho como redatora, como consultora, sempre escrevendo alguma coisa, prestando consultoria, sabe, para a casa espírita, para o clube do livro, para a editora, porque eu me encontrei assim, nessa área da escrita literária, né? E procuro sempre também estar fazendo aplicação do passe. Outro dia eu queria até estar começando o passe coletivo à distância, depois eu desisti, eu falei, nossa, não, ainda não estou dando conta disso, não. Mas eu acho que a gente tem e pode servir da maneira que a gente puder. E um pouquinho que a gente colaborar, já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, se cada um tivesse essa consciência, né, do que eu posso fazer. Olha, eu gosto de escrever, eu acho que eu escrevo mais ou menos bem, né? Eu vou escrever um pouquinho a respeito da doutrina, vou tentar divulgar, vou fazer as minhas pesquisas, que é uma coisa também importante na minha vida, porque eu mudei o foco das minhas pesquisas, eu não pesquisava luto e espiritualidade, então eu decidi que eu iria pesquisar isso, né, para trazer mais respostas ainda de cunho científico, porque a gente trabalha o meu ambiente é um ambiente do materialismo, né, do ceticismo, embora isso esteja mudando. Eu falo do ambiente acadêmico, né? Eu falei, gente, mas em algum momento isso tem que mudar. Tem algumas pessoas fazendo isso já há algum tempo, né? Mas a gente ainda continua com aquela resistência, né? Então, eu falei assim, eu sou um pontinho aqui, um grãozinho de areia, mas o grãozinho de areia vai tentar fazer alguma coisa aqui para poder auxiliar a causa espírita, que acaba auxiliando a casa espírita. E tem até a própria questão desse trabalho voluntário, né, do momento da gente se doar, da gente se ocupar com o outro, que ele tem benefício na nossa saúde mental, né, Marden? O doutor Alexander Moreira fala sobre isso, o doutor Décio Yando ele fala sobre isso. Então, eu acho que é só benefício, né, a gente trabalhar na causa do outro, né? Exatamente. Eu acho que o melhor mecanismo de recompensa que a gente tem é a recompensa interna que a gente tem, né? E sem esperar a recompensa externa, né? Que é o reconhecimento.
né? Quando você faz isso e você se sente bem, não tem coisa melhor no mundo, né? O reconhecimento externo é uma consequência, né? Muitas coisas que, por exemplo, eu faço e eu sei que tantas e tantas e tantas outras pessoas fazem, né? As pessoas nem têm conhecimento, né? Mas a gente tem, então a gente sabe, nossa, aquilo ali fui eu que coloquei um dedinho ali e resolvi aquele problema, ajudei de certa forma, nossa, que bacana, que maravilhoso. Né? Eu, por exemplo, comecei na área literária e nessas causas, né, sociais que eu ajudo diretamente através da escrita, né, e nas ações sociais, indiretamente com as verbas que acabam indo, né, em função dos livros. E eu nunca quis aparecer, não gostava. Você olha lá no meu Instagram tem 400 seguidores, ele é privado. Eu não gostava de aparecer. Principalmente no início, porque quando eu comecei o trabalho, eu ainda estava num processo de luto tão pesado, que isso para mim não fazia o menor sentido. Eu queria simplesmente fazer. Depois que eu fui melhorando um pouco essa questão, que eu falei assim, não, gente, de vez em quando eu preciso aparecer aqui um pouquinho, pelo menos para poder dar um exemplo, para poder estimular outras pessoas, por exemplo, que estão na área da pesquisa, né? Porque um dia eu vou embora, então tem que vir gente atrás para poder continuar, então tem que mostrar, nem que seja um pouquinho, porque assim a gente incentiva. Quando o Arquimedes me fez o convite, eu falei assim, Arquimedes, eu não participo muito de podcast, nem gravo muitas lives, não, mas eu achei que a energia está tão bacana que eu vou vir. Então, eu sempre fiquei assim, mais reclusa, mas de vez em quando você tem que aparecer um pouquinho também para dizer, olha, gente, isso aqui está sendo feito, vamos fazer também, né? E eu acho isso muito importante, essa divulgação também do trabalho, né? Eu estou fazendo, você pode fazer também, né? E isso tem um mecanismo de recompensa, né? De compensação interna que é fantástico. Pelo menos eu me sinto assim, né? Eu espero que todos também, né? Que estejam empenhados nisso também se sintam. Quem não fez, experimente, depois conta para nós, porque é bom demais, viu? Auxiliar o outro. E você não precisa fazer grandes coisas, não, tá? Um pouquinho que você auxiliar já é o suficiente. Marta, e quando a gente fala de saúde mental, para o adulto já é difícil lidar com isso, né? E para a criança, hoje em dia, pode ser até mais difícil. E aí eu te pergunto, como que a gente pode auxiliar uma criança que está passando por um problema, ou mental ou emocional mesmo, de uma forma segura, boa, proveitosa, é, e assim, sendo os pais, sendo um cuidador, um tutor, como que a gente pode auxiliá-las? Coisa, Mariana, os responsáveis conhecem os seus filhos? Porque para você identificar que alguma coisa está acontecendo, você precisa conhecer bem o outro. Então, e para que você detecte, por exemplo, crianças e adolescentes, geralmente você detecta pela mudança de comportamento. Então, você só detecta uma mudança de comportamento se você conhece o comportamento padrão daquela pessoa. E eu estou vendo esse distanciamento, sabe, familiar, muito grande, as crianças ficam na escola o tempo integral, às vezes quem observa isso são os tutores, professores, né, quem está cuidando. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fortalecer vínculo. Fortalecer esse vínculo, mesmo que você não tenha muito tempo. Algum tempo você vai ter, não é possível. Algum tempo vai existir, né? Algum tempo para você dialogar, para você saber o que está acontecendo, para você estimular o vínculo, não só de amor, mas também de confiança. Porque existe uma forma de você identificar algum distúrbio através do comportamento, mas se o seu filho tiver liberdade, se você souber dar essa liberdade a ele, né, estabelecer esse vínculo de confiança para que ele diga para você o que ele está passando, quais são as emoções, o que está acontecendo. É claro que uma criança menorzinha não vai dar conta disso, né? Então,
Mas já as crianças maiores e os adolescentes, se você conseguiu, né, nesse processo de educação, de criação do seu filho, você conseguiu estabelecer, fortalecer esse vínculo, vai ser muito mais fácil você lidar com essa situação. Tem algumas questões que aparecem que comprometem a saúde mental da criança e que não tem nada a ver, por exemplo, com um desajuste familiar, isso é genético, né? Às vezes já vem lá de trás, então você fica perguntando assim, mas onde que eu errei, né? Que eu fiz alguma coisa, mas já é uma tendência, já veio, ou é genético, ou já está no DNA daquela pessoa, né? Então, assim, dar a oportunidade do seu filho ser quem ele é, né? Demonstrar para você exatamente quem ele é, e você poder também identificar isso através do comportamento e através da fala, através do diálogo, através dessa interação, né? Muitas vezes a gente não dá conta de resolver isso sozinho, aí tem que procurar uma ajuda, assim, terapêutica, né? Às vezes, uma ajuda psiquiátrica. Nós somos o segundo país no mundo que mais medicaliza criança com psicotrópicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente rotula ou diagnostica uma criança com um distúrbio mental, porque criança fica triste também, criança tem hiperatividade, criança precisa ter queima de energia, porque tem muita energia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos, para dizer assim, nossa, essa criança realmente ela está com um distúrbio, algum transtorno mental, ou do perfil dela. Tem criança que faz mais traquinagem, outra faz menos, outra é mais quieta, né? Então, será que a mais quieta é um autista? Temos que olhar isso, né? Ou a que está, porque tem vários graus de autismo, né? Mas será que a que está mais quieta tem um grauzinho ali de autismo, um pouquinho menor, a outra tem um transtorno de déficit de atenção, tem uma hiperatividade? Então, assim, a gente tem que parar de patologizar também tudo, né? Tudo a gente patologiza. Então, o DSM-5, que é um manual diagnóstico que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, ele foi publicado em 2014 e ele está em vigor até hoje. Eu acredito que daqui a um tempinho ele vai ter uma nova revisão. Mas em 2014, ele descrevia mais de 1.000 doenças mentais. E ele foi criado lá na década de 1940, ele tinha só 10. Claro que a medicina evoluiu, claro que os processos diagnósticos evoluíram, embora a grande maioria dos transtornos mentais, o diagnóstico seja clínico, né? O diagnóstico ele é clínico. Alguns transtornos mentais têm alguns marcadores que você consegue ver, né? Em exames laboratoriais e tal. Mas o que aconteceu com a nossa sociedade que em 80 anos deu um salto de 10 problemas mentais para mais de 1.000? Então, a gente tem que repensar também muitas coisas aí, se a gente não está patologizando tudo, sendo muito frágil com muita coisa que está acontecendo, né? E também trazendo essas crianças assim para o mundo, né? Sem essa capacidade interna, sabe, de enfrentamento da vida, do mundo, das coisas. Então, fica aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Como faz parte do contexto do assunto, né? Falar de redes sociais e tela, né? Quanta gente está se autodiagnosticando pelo Instagram, né? Pega lá um questionário, tem 5 perguntas, eu sou TDAH. Não sei, eu já, assim, eu acompanho um pouco de neuropsicologia, né? O que é divulgado pra gente, né, eu assisto muito podcast de especialista falando disso, e assim, questionários absurdamente grandes, longos, consultas, né? Você tem que ir mais de uma vez, 2 vezes para conseguir ter um diagnóstico desse mais concreto, né? É o que você está falando. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, tudo não é transtorno mental e tudo não é doença mental, né? O ser humano, ele é muito complexo, né? Tem uma individualidade que é difícil de você
distinguir, né? Porque nós somos únicos, então é muito difícil você rotular alguma coisa. Então, você tem que ter muito cuidado na hora que você... Tem gente que está achando bacana, né? Hoje em dia, falando, nossa, eu sou autista, né? Eu sou um autista que descobri o transtorno mais tarde. Meio que está na moda, assim. Eu comecei a perceber isso. Eu falei, gente, mas como é que está crescendo esses diagnósticos, assim, de repente? Todo mundo é alguma coisa e está achando que é muito bacana, né? Ah, mas aí você precisa fazer algum tratamento, alguma terapia? Não, não preciso, não. Está tudo tranquilo, mas eu sou. Então, a gente tem que rever muita coisa, gente, muita coisa no mundo, que o mundo está começando a ficar meio chato também, viu? E as pessoas também. A gente tem que melhorar isso. Nessa questão de estarmos vivendo num mundo chato, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente sempre teve essa questão das pessoas tirarem sarro da nossa cara, falarem alguma coisa, e hoje em dia isso tem nome, chama bullying, né? E como que isso afeta hoje em dia a questão das crianças, dos adolescentes? Muitos têm relatado, né, a questão de distúrbios mentais devido a isso, traumas e tudo mais. E diante de um episódio de bullying, como que a gente pode fazer? Qual é o comportamento que a gente pode ter, ou para acessar isso, ou para contornar? Como que a gente pode fazer? Bom, eu tenho 51 anos de idade. Então, na minha época, poderiam falar o apelido que fosse, que estava todo mundo brincando e fazendo piada com aquilo e estava tudo certo. E às vezes eu vejo até algumas notinhas assim na própria rede social falando, nossa, na minha época eu tinha isso tudo e eu não fiquei traumatizado com nada, estou super tranquilo. Então, assim, eu volto também na questão da hipersensibilidade, né? Está todo mundo muito sensível a muita coisa. Por outro lado, tem muitas pessoas que realmente são sensíveis a alguma coisa. Elas não têm estrutura interna para poder fazer um enfrentamento de algum tipo de ataque. Embora eu acho que a gente tenha, mas é teoria, né? Eu não sou mãe, né? Mas eu acho que a gente tinha que criar a criança já assim, tentando estimular e motivar para que seja mais forte em relação a isso, para que pequenas coisas não afetem, né? Mas isso no modo de criação, porque a gente sabe que tem outras pessoas que realmente elas não têm essa estrutura interna, que se elas forem realmente acometidas por um bullying, e hoje a gente tem o cyberbullying, que é dificílimo de controlar, porque caiu na rede, acabou, né? Você pode mandar tirar da rede social, mas aquilo ali se propaga, então se perde o controle, né? E a gente vê casos aí até de situações assim muito graves, mas eu acho que a gente tem que tentar diferenciar realmente o que é bullying e como que você está enfrentando aquilo, quem realmente tem a estrutura, sabe, para poder passar por cima daquilo e levar aquilo até na brincadeira, mas entender também que tem outras pessoas que não dão conta disso. De qualquer maneira, qualquer forma de ataque a uma pessoa, ela é desprezível, lógico, né? Mas, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo também de uma menininha com o cabelinho todo encaracolado, e eu posso falar porque o meu é assim, ele tá desse jeito, tá de prancha, de tanto que eu puxo, sabe? Mas com o cabelinho todo encaracolado, e ela dizendo que o coleguinha da sala falou que o cabelinho dela era feio, e ela contando para a mãe, falando assim, feio? Mas meu cabelo é lindo, bacana, e é lindo mesmo. Então, aquilo não afetou ela de jeito nenhum. Ela tinha resposta, eu acho lindo o meu cabelo do jeito que é. Né? Então, quer dizer, mas ela tinha uma estrutura interna e talvez tenha, aquilo ali tenha feito parte da educação dela, né? Não a educação reativa, né? Mas a gente precisa educar as pessoas, a criança, o jovem, o adolescente, né? Para essa cultura da empatia, né? Para essa cultura do respeito, para que
Se o bullying chegar em alguém que faz parte dessa coletividade aí, mas que tem essas fragilidades e não tem essa estrutura interna, isso realmente não afete a ponto disso sair do controle, né? E como que a gente faz para poder controlar isso? Buscando os responsáveis. Isso está acontecendo na escola. Cadê a equipe pedagógica? Cadê a diretoria? Cadê os pais? Né? Campanhas, sempre são interessantes, campanhas de conscientização, o tempo inteiro, né? Tá na internet, buscar saber. Hoje em dia você pode buscar até policiamento pela internet, descobrir onde que é, quem que tá, o que que tá fazendo. Hoje a gente só não sabe o que que acontece muito depois, né? A gente sabe de casos aí trágicos, né, de alguns acontecimentos que podem não ser a causa, mas foram gatilhos para a causa, né, porque tinha alguma coisa ali que precedeu, mas aquilo ali foi um gatilho, né. Eu acho que o respeito mútuo, ele tem que caber em qualquer lugar, e desde quando a pessoa nasce, ela tem que saber disso. Quando acontecer, que tenha a estrutura, se for possível, interna, para enfrentar isso de uma maneira saudável, né? E se não tiver, buscar ajuda, né? E a ajuda, no caso de crianças e adolescentes, é por quem é responsável por ela. Maravilha. Falando um pouco agora sobre um outro período da nossa vida, que é quando a gente vai chegando ao fim dela. E você disse, né, que entrou no espiritismo por causa da perda do seu pai. Em vista disso, quando alguém perde uma pessoa muito próxima, ela pode entrar numa depressão muito profunda, né? Temos essa possibilidade. E como que a gente pode encarar ou se preparar para uma morte iminente, alguém que está doente na nossa família? A gente sabe que esse período está chegando, ou quando a gente é surpreendido repentinamente pela morte de alguém, como que a gente deve encarar isso? Mariana, eu acho que o preparo, ele tinha que ser, antes de tudo, cultural. Nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, uma cultura de aceitação da morte. Todo mundo vive como se não fosse morrer. Então já começa por aí, não é nem uma questão mais de crença, de fé, né? É uma questão mais abrangente, que é a questão cultural. Então, acho que primeiro a gente deveria ser educado para o processo de morte e morrer. Ou seja, para encarar a própria morte e para encarar a morte do outro, né? O processo de morte, quem está morrendo, né? E o morrer, quer dizer, o findar de tudo. Nós não somos preparados para isso, né? A morte aqui ainda é um tabu, ninguém quer falar de morte, né? O meu livro Luto, né? Está escrito Luto lá de todo tamanho no livro. A capa é linda, maravilhosa. Tem gente que olha assim e sai correndo, só porque está escrito a palavra luto. Então, eu entendo que isso deveria fazer parte da cultura, a educação para a morte e o morrer. E isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. A doutrina espírita nos traz essa educação para a morte, para o morrer. Não, não acho que traz. Traz uma consciência de que a vida continua, existe uma vida após a morte, né, que é uma separação temporária, mas existe um estudo também que diz que vários espíritos, justamente porque têm essa consciência, entram num processo de luto complexo, terrível, perguntando por que isso aconteceu comigo. Então, assim, estar preparado para a morte é algo que nós nunca vamos estar, porque cada morte é única. Tem pessoas que perderam pai, perderam mãe e lidaram muito bem com essa perda. Tiveram um processo de luto, que é o processo de tristeza, né? Aquele ciclo que vem de dia do aniversário, aquelas datas que são marcantes, chora, né? Sente a saudade, vive até as fases do luto, né? São aquelas 5 fases, né? Do luto durante o processo de morte, do luto do morrer também, né?
mas consegue estrutura para continuar a vida com a mesma qualidade que tinha antes. E essa mesma pessoa que conseguiu superar essas perdas que são significativas, como, por exemplo, a perda de um pai e de uma mãe, tem uma perda de um tio. Nem vou dizer que é filho, não, né? Porque dizem que é a pior dor que tem é a perda de um filho. Mas eu vou dizer que é de um outro parente que tinha um significado na vida dela muito maior do que aquele significado que o pai ou a mãe tinha. E ela entra, então, no processo de luto, que a gente chama de luto complexo persistente. Então, não tem como a gente dizer isso. Tem pessoas que perdem, várias pessoas ao longo da vida, porque todo mundo já perdeu, está perdendo, está passando pelo luto agora ou vai passar. Isso é uma realidade, né? Mas a gente nunca vai estar preparado. Nunca vai estar preparado, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação, porque cada perda é única. Cada situação é única. Pode ser que você reaja com um processo do luto saudável em todas que você tiver. Mas pode ser que em uma específica, e talvez naquela que você menos esperava que fosse, você entre num luto complexo. Tem pessoas que entram num luto complexo. Eu, por exemplo, tinha uma relação extremamente forte com meu pai. Um pai maravilhoso. Tem pessoas que entram num luto complexo porque sentiu a falta daquele pai maravilhoso. Porque no momento que o pai foi embora, ela percebeu que ela nunca poderia resgatar isso, mas ela nunca poderia viver o que ela sempre idealizou viver na vida. Então ela entra num luto complexo e todo mundo fala assim, mas por que você está enlutado com seu pai e ele nunca te deu atenção? É por isso mesmo. Então olha como que funcionam as coisas. Né? Eu converso com lutados demais, com lutados de todas as ordens, com todos os tipos de perdas. Perda por doença prolongada, que, querendo ou não, já existe a iminência da morte, então você já fica mais ou menos preparado. Eu tenho uma amiga que perdeu a mãe recentemente, numa doença que não se arrastou por muito tempo, mas ela, em algum momento, ela percebeu que a mãe ia embora. E ela falou para mim, semanas atrás, Marden, e ela tinha pedido o esposo num acidente. Ela falou assim, o impacto do acidente é uma coisa. E todo mundo falou para mim que quando tinha esse processo de doença, a gente ia se preparando. Aí ela falou assim, quando eu perdi a minha mãe, foi o mesmo impacto. Foi uma coisa terrível também. Talvez até pior. Então, depende. Depende do vínculo, depende da relação, depende, claro, do tipo de morte também, se ela é esperada, se ela não é. Mas o fato de ser esperada também não minimiza. A idade, tá, tô ficando idoso, então você já sabe que aquilo ali vai acontecer. Meu pai faleceu, ele tinha 73 anos. Ele falou, nossa, mas seu pai já tinha 73 anos, eu não queria perder meu pai. Idade nenhuma. Eu não queria perder meu pai. Meu pai, né, estava super saudável, ele sofreu um acidente, né, eu estava conversando com ele no telefone horas antes, aquilo ali para mim foi, né, traumático demais, né, ele conseguiu sair de um traumatismo crânioencefálico com hematomas subdurais terríveis e voltar completamente sem sequela para na semana seguinte ele ter pegado uma infecção hospitalar, que é tudo o que o enfermeiro não quer. A gente faz o tempo todo. Todos os procedimentos de asepsia. Então, na hora que eu vi aquilo ali acontecendo com o meu pai, e eu sem poder fazer nada, aquilo ali que eu passei a minha vida inteira ensinando o outro a fazer e a evitar, e eu vi acontecendo com meu pai e eu não podia evitar, para mim foi algo que não tem descrição para vocês. Então, assim, foi e é ainda muito terrível, foi e é muito difícil. Né? Eu falo do meu pai e eu choro, graças a Deus estou segurando a onda aqui. E tem 7 anos que meu pai faleceu. O tempo ameniza, tem gente que escreve assim para mim. Madre, isso, pelo amor de Deus, fala para mim que isso vai passar. Não vai passar.
vai amenizar. Porque tem como você perder o seu pai e isso passar? Você tem como colocar um outro pai no lugar? Você não tem como colocar um outro pai no lugar. Não tem. Isso vai amenizar porque você vai começar a colocar, a entender que aquela pessoa não está ali mais. Né? Ah, tristeza, não. Só saudade. Mentira. Fica triste, sim. Chora, sim. É uma das coisas que eu falo com os enlutados, eu acho que a gente consegue ter uma empatia, porque eu falo, olha, você vai chorar assim? Você não vai desesperar, por favor, porque não vai adiantar nada se desesperar. Né? Do ponto de vista espírita, dizem que lá em cima eles ficam incomodados, mas eu também não quero utilizar isso para te ameaçar, não. Porque tem horas que a gente tem crise e a gente chora bastante. Né? Tem horas que a gente tem crise e eu espero que o nosso ente querido lá no mundo espiritual tenha seus mentores e seus protetores também para segurar a onda, para a energia não chegar lá também. Né? Porque eles sabem que tem hora que a gente não dá conta aqui também. Né? Então, a gente está preparado, Mariana, para a morte, para a perda de alguém? Não vamos estar nunca. É uma verdade. Não adianta ficar aqui romantizando para você. Né? Muita gente vai perder, muita gente vai lidar com isso muito bem, graças a Deus, sim. Mas muita gente vai entrar no transtorno do luto. E são para essas pessoas que eu escrevo. Não é verdade? Essas pessoas que precisam de remédio. Às vezes a pessoa lê o meu livro. Sabia que tem um rapaz que escreveu para mim outro dia. Mineiro gosta de contar casa, né? O rapaz escreveu para mim outro dia e falou assim: olha, o seu livro veio aqui para mim no clube que eu assinava. Eu olhei para aquele livro, deixei de lado. Falei: eu vou ler esse livro, não. Luto? Não leio mesmo. E aí ele falou que a hora que ele olhava para aquele livro e lia luto, dava até arrepio nele, que ele não queria nem olhar para o livro. Colocou o livro lá do lado. Não queria nem ver o livro. E ele perdeu justamente o pai algum tempo depois. Aí ele escreveu para mim e falou assim: Madre, se não fosse o seu livro, eu não sei o que eu tinha feito. E era um livro que eu tinha horror, olhar para a capa. Ah, bem, que bacana, né? Porque a minha dor conseguiu, de alguma forma, não vai amenizar. No livro não vai amenizar, não. Só compartilho com vocês dores, para a gente saber que a gente não está sozinho. Quando a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente se fortifica ali na dor. Eu não dou fórmula nenhuma no meu livro do que tem que fazer, como é que tem que fazer, porque não existe essa fórmula. Né? Mas quando a gente se junta, se fortifica, fala, não estou sozinho nessa, não, olha, eu pensei isso, eu estou sentindo aquilo, o outro também sente, foi desse jeito com o outro também, a gente acaba se fortificando, porque a gente não se sente um estranho no mundo, justamente por causa dessa impressão aí da felicidade, né, Mariana? E todo mundo está feliz o tempo inteiro, você não pode ter luto, não, o luto seu é tolerado 7 dias. Acabou. Passou de 7 dias, você tem que voltar à sua vida normal. Tem gente que volta. Parabéns. Embora eu ache muito estranho, sabe? Você perder alguém muito significativo com 7 dias, você conseguir voltar ao normal. Eu acho que tem alguma coisa anormal aí. Sabe? Eu acho que isso é um processo. A gente vive um processo, é um processo que tem um tempo, né? Claro que tem uns que tem um tempo mais curto, mas esse curto desse jeito, eu acho estranho. Vou contar outro caso aqui, eu espero que a pessoa não me assista e que nem se identifique. Mas, no final de semana, a filha de uma pessoa foi assassinada pelo namorado. E esse namorado fugiu. Foi assassinada tipo do sábado para domingo. Quando foi terça-feira, ela sepultou a menina, colocou nas redes sociais que tinha que achar o rapaz, porque tinha que pegar o assassino e tudo mais. Acharam, ele foi preso. Na quinta-feira ela postou o tanto que ela estava feliz, né? Porque ia ter, né, a punição para o assassino, óbvio, né? Que tinha que pagar por isso. E sexta-feira ela estava postando ela no casamento da amiga e na festa. Gente, estranho.
avaliação de cada um, mas o que tem de mais patológico nisso daí? Eu achei bem estranho esse acontecimento, sabe? Eu lembro que eu mostrei para o meu marido, falei assim, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. Como que essa pessoa consegue estar aqui desse jeito, nessa situação? Aí ele falou, mas você mesmo não fala que cada um reage de um jeito? É, verdade. Cada um reage de um jeito, eu não posso julgar, né? Porque realmente eu não estou sabendo qual é a dor dela, mas a impressão que ela me deu, eu não sei se é verdadeira, porque a rede social faz isso, né? É de que estava tudo bem em menos de uma semana. Tá bom. E uma das reações pode ser a própria fuga, né? Pode ser a fuga, pode ser a negação, né? Mas até dentro da fuga e até dentro da negação, você não dá conta. Você não dá conta. Você não Ô, dá conta. Marden, Pode, mas de outras maneiras, não dessa. Não de ir para uma festa dançar. Eu nunca vi, não. Primeira vez, então é um caso para ser estudado. e nesse seu processo de luto, o espiritismo, qual foi o papel dele, assim, ele ajudou a amenizar em algum aspecto? A doutrina, de alguma forma, colaborou para você? Talvez o fato de entender um pouco mais, como que foi essa relação do espiritismo e o processo de luto? Muito, muito, muito. Se não fosse a doutrina espírita, até espiritualista, porque eu amplio bastante, né? Porque eu não cheguei no espiritismo, assim, eu escolhi o espiritismo. Eu dei uma olhadinha em todos, eu não era uma pessoa religiosa, né? Eu tinha uma religião lá, católica, que de vez em quando eu ia à missa e rezava o texto, eu rezo até hoje, fazendo vela, eu faço isso tudo. Eu não saí do católico. Às vezes eu falo, você é espírita? Outro dia eu estava na pesquisa até com o Orlando Noronha, e até um dos ícones do espiritismo, o John Halley, ele falou com ele, e o John olhou para mim e falou assim, mas você é espírita? Eu falei assim, eu faço evangelho lá toda semana. Aí eu falei assim, bom, e eu também trabalho com algumas causas sociais espíritas. Eu sou evangélica, e falou assim, acho que você é. Eu falei, não sei. Não sei se eu sou, não. Mas o espiritismo me ajudou demais. E eu não cheguei no espiritismo porque assim, tá, eu vou virar espírita agora porque eu estou no luto. Eu falei assim, deixa eu ver aqui o que a Igreja Católica está me dizendo. O que é o evangelho? Embora eu soubesse, né? Mas eu falei assim, deixa eu dar uma futucadinha aqui, futucar mais um pouquinho, para poder saber o que cada um está me dizendo, né? Então, depois que eu fui em cada um, eu falei assim, não, é essa aqui. É essa aqui que traz para mim as respostas que eu estou procurando, mesmo que não sejam todas, mas ela se aproxima mais daquilo que eu sempre pensei que fosse, né? E que tem uma lógica. E realmente, quando fala assim, a fé raciocinada, realmente é, para mim, uma fé raciocinada. O Espiritismo trouxe para mim essas respostas e me ajudou demais no contexto de ter a certificação da imortalidade da alma, porque era só uma. Eu. Né? Você crê na imortalidade da alma? Eu acho que existe, sim, vida após a morte. Eu não acho mais, eu tenho certeza. Hoje eu tenho certeza que tem vida após a morte. Nossa, será que os espíritos podem se comunicar? Eu achava que podia. Hoje eu tenho certeza que eles se comunicam. É aquilo que o próprio Orlando brinca, né, Marta? Desculpa te atropelar. Aquilo que o Orlando fala, né? Que ele fala assim que quem não acredita na vida após a morte é porque não quis saber de verdade. Não quis pesquisar, não quis procurar, porque prova é o que não falta, né? Assim, não consegue... Não é que aquele negócio, né? O que o próprio livro do Dr. Alexander Moreira fala, né? O Ciência da Vida Após a Morte, né? Lá tem diversos estudos, diversas teorias, né? Que refutam as nossas crenças populares, né? Então, assim, isso que o Orlando fala, assim, eu falava assim, ó, eu já vi palestra dele falando, né, que batendo na mesa, assim, brincando, né? Assim, se você não... É preguiça sua não acreditar na vida após a morte.
As pessoas, elas vêm, elas mudam, né? Ou vêm, tem uma raiz, né, em alguma crença, em alguma religião, não sai daquele do jeito, não tem até medo, né? A minha mãe, por exemplo, vou dar exemplo da mamãe. Mamãe vai assistir isso aqui depois. E a mamãe vai falar comigo, Marvin, por que você falou isso? Mas a mamãe, ela é uma católica, mas que ela ama que eu conte todas as histórias espíritas para ela. Antes de eu iniciar aqui a gravação com vocês, às 7 horas, eu tenho a aplicação do passe, eu tenho alguns pacientes do passe. Então, estavam todos os meus pacientes do passe hoje às 7 horas. A mamãe é uma paciente do passe, então, né, é uma católica que recebe o tratamento espiritual. Então, ela sabe, ela acredita na vida após a morte, ela tem certeza. Ela tem certeza da comunicabilidade dos espíritos, mas ela continua sendo católica. O padre falou. E aí eu respeito, e aí ela me liga e fala, vai assistir o Terço da Misericórdia 3 horas da tarde, para você melhorar, com infecção respiratória muito grave, né, há muitos dias. Vai rezar o Terço da Misericórdia, reza o Terço da Misericórdia, mamãe, né? Então, assim, como tem os evangélicos, né, que não acreditar na vida após a morte, eu acho que a maioria das religiões, pelo menos as cristãs, né, elas acreditam, elas não acreditam na comunicabilidade dos espíritos, só as religiões mediúnicas que acreditam na comunicabilidade dos espíritos, né? Então, assim, o espiritismo me ajudou a ter certezas de coisas que eu desconfiava, e eu não vim para o espiritismo, eu vou ser espírita. Não, eu entendi que aqui era o meu lugar, porque coincidiu tudo que eu pensava, né, com o que Kardec trouxe nas suas obras básicas e tantos outros que deram continuidade aí. E com o que ninguém precisa me contar, eu não preciso ler em lugar nenhum. Essas bases, elas são ótimas, perfeitas, todo mundo tem que se apoiar nelas. Mas eu experienciei e experiencio muitas coisas. Então, ninguém precisa me contar nada, eu não preciso ler mais no sentido de para que firmar minha fé, não é de conhecimento, não, gente, porque o conhecimento você tem que conhecer o tempo todo. Eu digo assim, no sentido de me certificar das coisas. Eu já participei, eu já vi, eu já constatei, então eu não preciso de mais. Eu preciso de mais conhecimento, eu não preciso de mais provas, entenderam? Eu não preciso mais ver isso, porque já vi, já senti, já percebo, já entendo isso nos médios, já entendo em mim alguns fenômenos que acontecem também, que muitas vezes a gente acha que é da cabeça, né? Nossa, Deus, isso não está acontecendo, isso aqui é da minha cabeça. Então, hoje eu já tenho segurança para saber que isso é verdade. Pelo menos é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. A minha versão é essa, a minha verdade é essa. Vocês comentaram do Orlando Noronha, ele já esteve até aqui no nosso podcast. E ele é médico, psicografa algumas cartas consoladoras, e você participou em algumas pesquisas com ele, correto? Você poderia comentar um pouco desse processo, a questão desses resultados que vocês pesquisaram e como que essas pesquisas estão relacionadas com seus 2 livros? Na verdade, não sou eu que participo da pesquisa com o Orlando, é ele que participa da pesquisa comigo. Ele é um grande colaborador das pesquisas, da pesquisa das cartas consoladoras, que é um projeto que eu e a doutora Amanda Reinaldo abrimos em 2017. Foi um ano após o falecimento do meu pai. E eu fiz o convite depois de ter conhecido alguns médiuns, ter participado de algumas sessões de psicografia enquanto enlutada, não enquanto pesquisadora. Até que eu me deparei com Orlando, né? Não havia recebido mensagem psicografada do meu pai, mas quando fui fazer sondagens, né, e tudo mais,
houve uma manifestação muito inusitada que me causa emoção até hoje, né? Eu fui lá para conhecer e eu nem sabia, né? O Orlando, na verdade, nem sabia que eu estava ali, de repente manda chamar a pesquisadora e me traz, no final, né, uma mensagem de uma tia minha falecida antes de eu nascer. Ele nem sabia que eu ia estar ali, né? Então, aquilo ali foi muito marcante para mim, sabe? Então, eu comecei a pesquisa das cartas consoladoras, eu comecei com centros espíritas que faziam uma psicografia fechada. Psicografia fechada, os médiuns se reúnem numa sala, as pessoas dão o nome lá e eles psicografam. E também com psicografia no ambiente virtual. Ao menos a época da minha pesquisa, os próprios enlutados que eu pesquisei descartaram a veracidade dessas cartas por meio virtual. O meu grupo pesquisado, né? A gente tem uma amostra sempre no grupo, né? E eu falei, bom, eu preciso agora saber como é que funciona a psicografia pública, mas eu preciso de um médium confiável. Como é que eu vou fazer essa proposta com um médium que não seja confiável? Eu já fui aqui, eu já fui ali, né? Convidei alguns que faziam parte da psicografia no meio virtual, respondi, tive cada resposta, gente, mas cada resposta negativa dos médiums, né, ou dos supostos médios, né, que eu não posso afirmar se são ou não são médios, né, até que eu cheguei ao Orlando e fiz o convite para ele participar da pesquisa. Ele me disse que precisava da autorização do Natanael primeiro, e nada do Natanael me dá essa autorização. E eu conversando aqui em casa e falando, Natanael, você está demorando, Natanael, tem prazo. Dentro da universidade, a gente tem prazo para poder cumprir, e você não dá essa resposta para o Orlando nunca, né? E aí, um belo dia, o Orlando chega e diz, Marden, calma, Natanael falou que não vai te dar resposta. Eu falei, nossa, gente. E aí ele aceitou, né, participar da pesquisa como medianeiro, intermediário das cartas psicografadas. Essa pesquisa é feita com os enlutados, porque eu queria saber se receber uma carta psicografada tinha o potencial de remissão dos sintomas deletérios do luto. Né, os sintomas que são descritos lá no DSM-5 são 17 sintomas, aí eu elaborei esse questionário e ele trouxe as mensagens, né, psicografadas. Essa pesquisa ela foi itinerante, ela aconteceu aqui em Pedro Leopoldo, depois ela foi para algumas casas em São Paulo e também em Curitiba, né, lá no Paraná. Então, assim, nós tentamos pegar várias amostras, né? Amostra, gente, é uma forma de a gente falar em pesquisa, tá? Amostras são os colaboradores, os voluntários, né? Então, eles responderam esse questionário, tomei o cuidado para não fazer com que eles respondessem esse questionário de imediato, porque receber uma carta psicografada mexe demais com as emoções. Então, eu falei, não, preciso pensar numa metodologia de forma com que essa pessoa me dê uma resposta sincera, verdadeira, e ela não pode estar no momento de exaltação. Então, eu esperei passar, né, algumas semanas para poder aplicar esse questionário, e as pessoas responderam, e o resultado que nós tivemos foi muito positivo. As pessoas, todas as pessoas que receberam a carta psicografada do Orlando tiveram remissão em ao menos 10 dos 17 sintomas deletérios do luto. E foi isso que a gente estipulou, né? Que tinha que ter alguma remissão, a remissão pelo menos de um ponto, né? Nos sintomas, então ela pontuava assim, olha, quanto que está a sua saudade agora? De 1 a 5. Antes de você receber a psicografia, saudade era 5. Saudade até que não oscilou, não, viu, gente? Saudade meio que permaneceu, sabe? Permaneceu no mesmo. Mas, por exemplo, culpa, que é um sentimento que é muito presente, né? Mesmo que eu não tenha nenhuma.
né? Você tem aquela culpa assim, o que eu podia ter feito, meu Deus, para evitar isso, como se a gente pudesse fazer, né? Mas a culpa sempre está presente no lutado. A gente sempre acha que podia, eu podia ter, né, levado meu pai para um outro hospital, lá ele não teria pegado uma infecção hospitalar. Então, toda hora a gente fica pensando, né, nas estratégias. Então, a culpa está muito presente. Então, houve essa remissão da culpa, houve a remissão de sentimentos, assim, que são até perigosos, né, no lutado, como a raiva, a falta de perspectiva, né, porque se você não tem perspectiva, você parou aqui, você parou e você vai fazer o quê, né? Então, assim, houve essa remissão dos sintomas e foi muito positivo esse resultado, né? Com os resultados, é um artigo científico, inclusive, que já foi replicado com outros estudos, inclusive com estudos do Dr. Alexander, que você já citou aí, né, Arquimedes? Ele já fez 2 ou 3 estudos com base no meu, fazendo as citações do meu estudo, inclusive reconhecendo, né, que é o primeiro estudo que você tem notícias, né, de que a psicografia foi capaz, né, de evitar esses sintomas deletérios mesmo que podem fazer com que a pessoa se arraste pela vida, porque nós temos um dado grave, né, em relação ao luto. Quando você fica muito tempo enlutado, acontece o óbito da pessoa lutada num período de 5 anos. Porque essa pessoa ou desenvolve algum transtorno mental muito grave, né? Ou porque ela desenvolve alguma doença física mesmo. E que ela nem tinha uma predisposição, como câncer, a hipertensão, a síndrome do coração partido, que é uma síndrome que parece ser inofensiva até um determinado ponto, mas depois ela vai desencadeando, né, sintomas no aparelho circulatório que vão estressando o coração, vasos e tudo mais, e levam a uma parada cardíaca. Então, assim, são dados muito importantes que muitas vezes são renegados em relação ao lutado. O lutado, ele não é visto. A palavra luto, gente, não quero dizer que fui eu, não, mas antes das minhas pesquisas, ninguém falava de luto no espiritismo, não. Ninguém usava esse termo luto. Eu estava fazendo um levantamento disso em relação às palestras. Peguem as palestras antes de 2017 e depois, de 2018 para cá. Ninguém falava a palavra luto, ninguém chamava ninguém de lutado. Né? Como agora também já estão mudando o conceito, de tanto eu bater na tecla. Não perda, não fala, não tem perda, ninguém perdeu ninguém, não tem perda, gente querido. Gente, peraí. Não fale no lutado, porque ele não vai entender o seu posicionamento quando você diz que você não perdeu. Claro que você perdeu. A gente precisa saber colocar as questões, né? Você perdeu sim, você perdeu a presença física, você perdeu o conselho, você perdeu o contato, você perdeu o momento de lazer, você perdeu o momento da briga, da discussão, você perdeu o relacionamento, né? Então você perdeu sim. Mas o que a gente precisa conscientizar o outro é que, dentro de um ponto de vista agora já doutrinário, né? Essa perda ela é temporária, vai haver um reencontro. Né? Aí já é outra coisa. Mas você dizer que você não perdeu uma pessoa para o lutado fica confuso. Eu ficava confusa. Como vocês falam, eu não perdi? Mas claro que eu perdi tudo, eu perdi metade de mim. Meu pai foi embora, foi metade de mim embora também. Então não me fala que eu não perdi nada, porque você não vai me convencer dessa forma, você não vai amenizar a minha dor, você vai me irritar. Você vai me deixar desacreditar naquilo que eu mesma estou sentindo, porque a minha sensação de perda é terrível. E você vem dizer para mim que eu não perdi nada? Mas é claro que eu perdi. Agora, saber que essa perda é temporária já é outra questão. Marden, a gente conseguiu nessa conversa passear
sobre a saúde mental de uma forma bem ampla. Falamos sobre as questões, né, que acometem normalmente as pessoas, as crianças. Falamos um pouco sobre o luto, sobre a morte. Foi um prazer te receber aqui hoje. Mas antes da gente terminar, a gente também tem o costume de pedir uma indicação de um livro, de uma palestra, de um filme que você assistiu ultimamente, que foi muito significativo, algo que seja do tema ou não. Então, a gente queria uma indicação sua. A minha indicação é a minha. Eu quero indicar aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Pode, né? Claro! Quero fazer a indicação e uma surpresa. Estou sabendo dessa surpresa. Estão sabendo? Que bacana. Bom, esse aqui é o meu livro, é o primeiro livro que eu escrevi, que é o Luto, Trato e Retrato. E a capa é bem bonita mesmo. Obrigada, obrigada. Tem um alto relevo, é toda lindona. Né? É o Luto, Trato e Retrato, e ele, sim, tem relação com a minha pesquisa com Orlando. Aqui eu trago a carta psicografada do meu pai, que aconteceu durante uma pesquisa, foi algo inusitado. E eu trago a minha história de luto. A intenção do livro, na verdade, foi homenagear a memória do meu pai. Eu falei, eu vou escrever um livro para perpetuar a memória do papai no livro. Então, eu conto a história dele, eu conto a história do acidente, eu conto da história do processo de morte e de morrer, as minhas reações em relação a isso. Inclusive, esse livro, ele é indicação de leitura na Faculdade de Medicina aqui de Belo Horizonte, numa disciplina que chama Comunicação em Saúde, porque algumas médicas leram, professoras, e perceberam os pontos falhos que houve aqui nesse processo. Então, elas indicam esse livro para que os estudantes de medicina, né, percebam, né, onde que a gente pode evitar maiores falhas, né? E aqui eu conto da minha pesquisa, eu conto da carta psicografada, detalho a carta psicografada e tento explicitar aqui, detalhe, frase por frase, do que aconteceu. Coloco o caso aqui de um ou outro enlutado que eu conheci, né? Inclusive, eu conheci um enlutado na fila, que ficou muito meu amigo, e um ano depois eu descobri que ele cuidou do meu pai durante todo o processo de internação, mas os plantões dele nunca coincidiram com os dias que eu estava lá. Nós fomos olhar no prontuário. Coincidências não existem, né? Então, eu conto isso aqui no livro. Então, ele era aqui de Belo Horizonte, um técnico em enfermagem eu conheci, pesquisando Orlando. Fizemos essa amizade, trouxe ele aqui de carona, até voltando lá da psicografia, trocamos telefone, ficamos um ano conversando. Ele sempre me dizendo que ele era técnico. Um dia eu perguntei onde você trabalha. Demorou para perguntar, sabe? Ele me falou onde que era. Eu falei, você trabalha lá, mas nessa época você trabalhava lá? Mas peraí, que andar que você trabalha? No tal. Eu falei, peraí. E quais são as enfermarias que você cuida? Essa. Eu falei, mas não é possível. E aí a gente foi verificar, inclusive, nos prontuários eletrônicos, para a gente ter certeza se ele verificou nos prontuários eletrônicos para ter certeza que ele cuidou do meu pai. E nós não nos encontramos em nenhum dos dias, porque o meu pai ficou 40 dias internado, mas ele ficou só uma semana na enfermaria. Então, na semana que ele ficou na enfermaria, ele estava de plantão noturno. Eu dormia dia sim, dia não. No dia que eu não dormia, ele estava cuidando, entendeu? E nunca coincidiu, né? Então, eu conto várias histórias aqui no Luto, Trato e Retrato. Quem quiser adquirir, a edição está esgotada, está na 4ª edição. Acabou de esgotar essa semana, mas vocês podem me chamar lá no meu Instagram, @mardenote, porque nós estamos providenciando, vamos providenciar as próximas edições, tanto do Luto, Trato e Retrato, quanto da sequência, que é esse aqui, Luto, Viver e Sobreviver,
que eu lancei em 2022, aqui na Bienal do Livro. Foi a primeira vez que um livro espírita participou de uma palestra, né? Uma escritora espírita participou de uma palestra na Bienal, lá que eu lancei Luto, Viver e Sobreviver, e foi um sucesso, graças a Deus. Me parece que foi o segundo dia de maior lotação no auditório. Né? Eu não estava sozinha, estava com outro autor, o José Reis Chaves, que é tradutor do Evangelho, do Antigo Testamento, e uma outra autora que chama Anazete Barbosa. Nós três que fizemos, né, o trabalho do lançamento dos nossos livros lá, mas os três trabalhando com o Espiritismo, para a gente foi assim, um marco muito grande isso ter acontecido. Então, lá eu lancei em 2022, né, o Luto, Viver e Sobreviver, que tem 3 livros só na editora, e a gente está providenciando também a reedição, e ele foi lançado em 2022, tem um ano e poucos meses, ele está na 3ª edição, ele vai agora para a 4ª edição. Nesse meio tempo, trabalhando, né, com o espiritismo, eu conheci esse médium aqui, que é um médium de psicofonia. Ele faleceu em função da Covid-19, e como eu trabalhava e trabalho ainda, né, eu trabalhava diretamente com ele em algumas ações sociais, e comecei a trabalhar também com os livros, a pedido da família, eu fiz essa biografia dele em memória, né, pelo falecimento dele. Quem tiver interesse de conhecer também, Isoldino Rezende, ele é um médium muito conhecido aqui em Minas e também em alguns outros estados, analfabeto, que psicografou 13 livros. Interessante, né? Então, eu conto a história dele aqui nesse livro, está disponível na editora Chico Xavier. Os meus livros do luto, quem quiser, quem tiver interesse, me chama lá no Instagram, @mardenhot, é privado, mas pode me chamar, que eu sempre analiso os pedidos, né, de amizade, e está tudo ok. Quando é leitor, eu sempre faço muita questão de acolher e de conversar. E eu fiz esse lançamento aqui no mês passado, que é um livro que chama Mãos à Obra. Eu estou fazendo todas as propagandas, né, gente? É um livro que se chama Mãos à Obra. Aqui eu ensino as pessoas a escreverem o seu primeiro livro e a publicarem os seus livros, evitando as ações predatórias que a gente vê muito por aí nesse mercado editorial. Então, aqui eu falo desde os gêneros textuais, desde a revisão textual, porque eu já revisei neste meio tempo, eu estou na doutrina, mais de 100 obras foram publicadas. Além das minhas, né, já auxiliei mais de 100 autores a publicarem as suas obras. E aí eu vi quão frágeis essas obras chegavam, como os autores realmente não sabiam nem para onde vir, tantos ajustes a gente tinha que fazer. E às vezes eu me disponibilizava a fazer esses ajustes, e às vezes a gente vê no mercado editorial os livros sendo colocados de lado porque a pessoa não tem essa capacidade, né? Então, eu escrevi Mãos à Obra, é uma produção independente, porque eu quis fazê-lo sozinha, para mostrar que todo mundo é capaz. Eu que estou na capa, eu que fiz a capa, eu que escrevi, eu que diagramei. Eu fiz todo o processo editorial do livro, eu e Deus, né? Quem tiver interesse, então, quem estiver, né, querendo escrever alguma coisa, não é relacionado ao espiritismo, é relacionado a qualquer obra literária, ele está disponível no Clube de Autores, tá? Chama Mãos à Obra, Clube de Autores. Bom, depois de todo... tem esse aqui também, que é o Estrela de Luz, que é um best-seller, que é do Isoldino Rezende, e ele vai para a 14ª edição, e ele é todo comentado. Quem faz o comentário do Estrela de Luz sou eu. Estrela de Luz tem mais de 100 mil cópias vendidas, e olha a grossura do livro, é um livro muito bacana, que fala sobre o mundo espiritual, e eu vim comentando
porque muita gente não sabe alguns termos. O que é boa nova, né? Então, eu venho explicando o que é muitos termos aqui que são utilizados no livro. E a surpresa que a gente tem para vocês aqui, conversando com o clube do livro que eu auxilio, que é o Clube do Livro O Cristo Consolador, eles vão disponibilizar para todos vocês a oportunidade de serem sorteados e ganharem 4 kits literários. Um kit literário vai ter um livro meu do luto, um livro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? E mais alguns mimos surpresa. O outro livro é o Isoldir Rezende, o Emissário do Cristo Consolador, também com o Livro dos Espíritos, e os mimos vão chegar diretamente na casa de vocês, uma caixinha lindo, maravilhoso, cheio de mimo perfumado. Então, basta vocês seguirem aqui, ó, o canal. O nome do canal é Podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Tem que curtir, tem que seguir. Tem que seguir, exatamente. E tem que ir lá no Clube do Livro Espírita, Clube do Livro Espírita, que se chama O Cristo Consolador. Seguir, nós vamos fazer uma postagem lá, então siga, curta, comente no post a respeito dessa nossa conversa aqui, que nós vamos disponibilizar o link também, que vocês vão concorrer no dia 31 de janeiro, 31 agora, a gente faz o sorteio dos 4 kits para quem estiver seguindo o podcast e também o @Clube do Livro, que é o Clube Cristo Consolador. Vai chegar na sua casa, bonitinho aí, os kits. Maravilhoso. Ó, podcast está dando livros agora. Estamos bem. Então, foi um prazer enorme, Marden, ter você aqui. Agradecemos. A conversa foi maravilhosa, foi leve e tudo de melhor para você. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente o convite, Mariana, Arquimedes, Antônio, foi imenso estar aqui com vocês. Espero ter sido útil de alguma maneira, viu? Que é isso que nossa missão é essa, ser útil de alguma forma, né? O que precisarem de mim, estou à disposição para vocês, para os leitores, né? Então, o que tiver ao meu alcance e puder fazer, né? Pela nossa sociedade, pela nossa doutrina espírita e pessoalmente para cada um de vocês, eu estou aqui à disposição. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu desejo um sucesso imenso para vocês, muita luz, prosperidade, muita paz, que vocês evoluam, cresçam cada vez mais e consigam atingir cada vez mais pessoas com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Deus abençoe. Muito obrigado, Marta. Valeu mesmo, viu? É uma alegria muito grande ter você aqui. E não tenha dúvida que a gente vai te chamar para alguma outra coisa esse ano ainda, hein? Olha aí. Esse ano ainda a gente ainda vai bater papo de novo, se Deus quiser. Estou sempre disponível, pessoal. É só a gente acertar as agendas. Marden, obrigado e parabéns, viu? Boa sorte, muita luz, muita coisa boa aí para o seu trabalho, que você continue levando a luz para todo mundo. Muito obrigada. E sendo pioneira num monte de coisa, né? Então. Não. Eu estou começando a abrir um caminhozinho, mas de uma maneira bem, assim, tímida, né? Mas a gente tem que começar a fazer algumas coisas, né? E começar a abrir caminho para vir mais gente aí, fazer mais e melhor, e sempre. O jeitinho mineiro de ser, né, Marta? Por isso que eu sempre estou à disposição, sabe? Para poder estar auxiliando. A gente quer fazer, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, e vamos fazer, e vamos acontecer. Né? E tem que ser assim, conhecimento só tem valor se ele for compartilhado. Com certeza.